Novo Testamento, depois de Hebreus, nós temos a carta de Tiago. Vamos dar início. Se você estiver presente em todos os devocionais aí desse ano, você irá passar por toda a carta de Tiago, e isso é muito bom. Tiago, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Opa, retorna esse ao versículo 2, né? Tiago, capítulo 1, agora o versículo é o 1, eu li o versículo 2. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Senhor, agradecemos mais uma vez pela Tua palavra, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações, por meio da Tua palavra que é viva, em nome de Jesus, amém e amém. Então, dentre as possibilidades em relação à autoria dessa carta, a que encontra mais coerência é a que afirma que o autor da carta de Tiago é Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo. Porque a carta ela inicia com esse versículo, né? Ele não chega a se apresentar com todas as suas credenciais, mas já vem ali Tiago, e aparecem também os destinatários também dessa carta, ainda de uma forma genérica. Tiago, ele foi o líder da primeira igreja cristã, a igreja ali em Jerusalém. Ele era um homem de grande autoridade nesses primórdios aí e nesta igreja, composta, portanto, de judeus convertidos. Ele era um homem de grande autoridade e ele acabou se convertendo à fé cristã apenas depois que o Senhor lhe apareceu ressuscitado. Ou seja, Tiago, ele cresce com Jesus, né, é irmão de Jesus, mas ele só reconhece Jesus, assim como os demais familiares de Jesus, claro, com exceção ali de Maria, de José, né, que tinham já um encontro sobrenatural, né, de revelação sobre quem era Jesus como Messias, mas os irmãos de Jesus, incluindo Tiago, só reconhecem Jesus Cristo como Messias após a ressurreição. Tiago, então, ele se descreve, como nós acabamos de ler aqui no versículo 1, como o servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia ter declarado que ele era irmão do Senhor, dado uma carteirada, né, como se costuma dizer, mas ele se coloca como servo. Então, claro que nós temos outros Tiagos, né, descritos aqui na Bíblia, mas aí, quando você vai avaliar a questão do tempo, quando que viveu, quando que morreu, e quando a carta foi escrita, então nós chegamos à conclusão que quem escreveu não foi Tiago, o apóstolo, aquele lá dos 12, que foram ali chamados, mas quem escreveu foi Tiago, o irmão do Senhor, né, com grande autoridade, né, e alguns até vão entender que de alguma maneira ele também compunha, né, esse apostolado de alguma maneira, né, mas não da mesma forma como aqueles 12 ali, né. Mas, sim, sem sombra de dúvidas, o autor de Tiago, dadas essas questões todas das datas, recai sobre o irmão do Senhor Jesus Cristo. E é interessante porque ele não dá uma carteirada, eu sou o irmão de Jesus Cristo, mas ele se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A autoridade e liderança de Tiago sobre a igreja ali de Jerusalém não se dava porque ele tinha laços de sangue com o Senhor Jesus Cristo, mas no fato de um dia ele ter se visto como um miserável pecador, carente de um Salvador, e então ele reconhece que esse Salvador era Jesus Cristo. Mas apenas depois, lá em Coríntios vai dizer que Jesus aparece para Tiago, né, para este Tiago aqui. Então, aquele com o qual ele desfrutou momentos de intimidade familiar, era nada mais, nada menos do que o próprio Messias.
Então, Tiago, não apenas ele pôde reconhecer isso, como ele se tornou um homem de grande influência sobre a igreja, servo de Deus e servo de Jesus Cristo. E a palavra é a mesma para escravo mesmo, essa ideia de ser servo, de escravo. Tiago se tornou um escravo. Ele realmente não dá uma carteirada. O mais importante é deixar claro aqui o privilégio de servir ao Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus. E note que ele faz esse paralelo. Nas entrelinhas aqui, ele está afirmando que Jesus Cristo é Deus, quando ele diz, que é servo de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo. Ele está fazendo um paralelo e está dizendo com todas as letras, Jesus Cristo é Deus. Então, o Senhor transforma esse opositor em servo. Nós temos visto que o apóstolo Paulo, nas nossas pregações, ele é esse homem que também ali é contrário e foi alcançado, e Tiago da mesma forma, não foi diferente. Reconhecer-se como servo de Jesus Cristo, reconhecer-se como escravo do Senhor Jesus Cristo. Quais são as implicações práticas desse reconhecimento nas nossas próprias vidas? Quando você mesmo, entende-se como um servo de Jesus Cristo, quais são as implicações práticas sobre a sua vida em virtude dessa declaração? Porque todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador, no fim das contas, necessariamente o recebeu como seu Senhor. E quais são as implicações de você saber e de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Pedro, servo de Jesus Cristo. Raquel, serva de Jesus Cristo. Tem de haver algum significado prático, evidenciado por outros, não só da tua boca para fora, mas evidenciado por outros. Ser servo, ser escravo, implica em obediência. Obediência implica em entrega, implica em submissão ao Senhor. E aí nós vamos perceber que Tiago, na carta de Tiago, ele dá uma ênfase muito grande na vida cristã prática. Ele não é um tratado teológico, como nós vamos ver que nós temos isso na carta aos Romanos, mas ele vai direto ao assunto, Ele não tem um tratado teológico antes, ele já vai direto, ele é objetivo, vida cristã prática. Há uma ênfase no ensinamento moral e ético cristão, que é de relevância eterna para a igreja. Então, Tiago, certamente ele reflete, por outro lado, a mente e o ensinamento do seu irmão, Jesus Cristo. Porque o estilo, e também, se você ler depois com calma, e fazer uma associação com o Sermão do Monte, que nós vimos também, na classe única, em janeiro, o finalzinho dele, você vai ver que muitas das ideias presentes no Sermão do Monte estão presentes na carta de Tiago, muito provavelmente ecoando os ensinamentos do seu irmão, Jesus Cristo, seu irmão de sangue, o seu meio-irmão, na verdade, Jesus. Então, Tiago, ele escreve esta que é a primeira epístola do Novo Testamento, ela pode ser considerada a primeira carta do Novo Testamento, essa de Tiago, entre o ano 45 e 49 depois de Cristo, ela foi escrita para as 12 tribos que se encontram na dispersão. Sendo assim, Tiago, ele está no grupo das cartas gerais, como tem as cartas de Pedro, que significa que ela não se dirige a uma igreja específica, mas, no entanto, apesar de não ser direcionada para uma igreja específica, é provável que essa carta realmente tenha sido escrita para um público específico. E no caso, esse público são cristãos judeus, porque afinal de contas, no início da igreja, os judeus estão sendo evangelizados com muita força e estão se convertendo. Só depois Deus vai levantar o apóstolo Paulo, e ele vai começar a ser o apóstolo dos gentios, Então, Tiago escreve para judeus convertidos que viviam fora da Palestina, que talvez até tenham sido ovelhas dele
naquele momento, e por isso ele tem tanta autoridade para inclusive mandar uma carta exortando, encorajando, dizendo como é que tem que ser e como é que não tem que ser. Tiago faz isso. Então é uma igreja, vamos dizer assim, que está dispersa, talvez em virtude daquela perseguição que começa ali já com a morte de Estevão, e então o povo meio que dispersa. Bom, por fim, ao estudarmos a carta de Tiago e a carta de Paulo, que nós vamos ver nas manhãs Tiago e à noite Paulo aos Romanos, né? É importante ter em mente que o ensinamento de Tiago, ele não contradiz o ensinamento de Paulo, porque teve toda uma discussão a respeito disso. Tiago, ele não nega que só a fé salva, mas ele nega que a fé seja real, onde não se manifesta por meio das obras, porque segundo ele afirma, a fé é vista nas obras. Mas ele não está negando, porque Paulo vai afirmar o quê? Que a salvação não vem por obras, é pela fé. E Tiago, ele não está discordando de Paulo, mas ele está dizendo que se você foi alcançado pelos méritos de Cristo e transformado, então isso será evidenciado através da sua vida. Não, em outras palavras, não vem dizer que você é um cristão, um servo de Cristo, se ninguém consegue ver nada na sua vida que comprove que você de fato é um servo de Cristo. E cuidado, não engane-se a si mesmo, porque vir na igreja não faz de você um servo de Cristo, alguém que viva em obediência e debaixo do senhorio de Cristo. Irmãos, o que Tiago tem em mente é que um verdadeiro filho de Deus, salvo e justificado pela fé, irá viver de modo coerente com a nova vida que ele recebeu em Cristo Jesus. E esta vida é orientada pela prática de um viver santo que agrada a Deus em todas as coisas. Então Tiago, ele nos exorta a nos reconhecermos como servos do Senhor Jesus Cristo. E isso fica evidente então na vida do cristão, quando esse dá uma resposta adequada às provas da vida. A carta de Tiago então vai nos apresentar qual é o tipo de resposta adequada que eu e você, por sermos cristãos, devemos dar frente a uma série de adversidades e provas das quais nós vivenciamos nessa vida. Então nós vamos ver alguns blocos no decorrer desse ano. O primeiro vai apontar para uma resposta adequada que nós devemos dar por sermos servos de Cristo em relação às provações. Nós somos provados e devemos ser aprovados diante da prova das provações. Depois, Tiago vai apontar para a resposta adequada que nós devemos dar em relação à prova da ira. Que resposta adequada nós devemos dar diante desta prova que todos nós passamos em relação à ira. Depois, em relação à prova do preconceito, do falar descontrolado. Também há a indicação de uma prova diante do egocentrismo. E por fim, uma resposta adequada à prova da avareza e ao teste da disciplina divina por causa da desobediência. Então todos esses temas serão explorados em Tiago, e o que o Senhor espera de nós? Uma resposta adequada a estas provações, a própria prova, ira, avareza, todas essas que eu acabei de citar aqui. Deus espera de nós uma resposta adequada, condizente com o que somos em Cristo. Se somos servos, então somos chamados a mortificarmos a nossa carne, para que o nome dele seja glorificado, né? E aí a carta, ela é dividida assim nesses tópicos, até de uma forma bem dura, mas nos dando oportunidades de olhar para cada uma destas provas que certamente todos nós enfrentamos, todas elas, e somos convocados a responder de uma maneira que agrade ao Senhor. Então, Tiago aponta para a resposta adequada que os filhos de Deus devem dar para cada uma destas provas. Uma fé operosa, uma fé prática, vivenciada em nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Então, o propósito principal da carta de Tiago, ele pode ser expresso como sendo o propósito de encorajar a aplicação do cristianismo à vida diária.
apresentando então respostas adequadas às provas da vida real que confrontavam seus leitores, que também confrontam a cada um de nós. Respostas adequadas às provas com que a vida real confronta o cristianismo, indicam uma fé madura e uma fé aprovada. Que tipo de fé você tem professado? Ela precisa ser uma fé madura, uma fé aprovada, e Tiago vai nos apontar o caminho para desenvolvermos uma fé madura e aprovada. E isso, irmãos, para desenvolver essa fé madura e aprovada, só será possível se nós compreendermos o real significado de nós sermos servos de Cristo Jesus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos chamou, nos alcançou, nos redimiu, para que esse seja a nossa carteirinha de apresentação. Quem é você? Eu sou Pedro, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aqui está o meu currículo. Olha o modo como eu vivo. Glorifique a Deus, porque é Ele quem tem feito isso na minha vida. Assim tem que ser. Quem é você? Geralmente a gente começa pela... Quem é você? Fale de você. Aí a gente começa pela profissão, né? Eu sou dentista e não sei o quê. A nossa identidade atrelada, está atrelada a quê? O Senhor nos comprou por um alto preço. Ele é o nosso Senhor. Então apresente-se como servos de Jesus Cristo. Não só com as tuas palavras, mas com a tua conduta diária, com respostas adequadas às provações que certamente você tem passado e eu também. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por esta carta tão preciosa que nós vamos desfrutar nesse ano de estudos, e que o teu Espírito ministre aos nossos corações, nos confrontando, nos ensinando, nos encorajando a nos portarmos de acordo com a fé que professamos. Que sejamos reconhecidos por todos que nos cercam como teus servos. Ó Deus, ajusta os nossos caminhos, endireita as nossas veredas. Esse é o nosso clamor, esse é o nosso pedido. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.